Eu quero nesses 7 dias passar um estudo sobre a igreja de Éfeso. O Apocalipse foi um dos livros que eu mais li na Bíblia. Não sei nem quantas vezes, foram inúmeras vezes. E tive profundas e grandes revelações desse livro, que Jesus falou comigo nos montes. E através desse livro Deus libertou vidas, almas, pessoas pelas palavras reveladas através de Deus, que as anunciou a Jesus Cristo. Jesus Cristo chegou e as notificou ao anjo, e o anjo a João, e Jesus também testificou juntamente com João sobre essa revelação, porque era uma promessa a João ver o reino de Deus antes que viesse a sua morte. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a carta à igreja de Éfeso, amém? Para que nós podemos aprender. Deus me tocou, né? E eu gostaria de agradecer aqueles que receberem esta palavra da parte de Deus, e Deus há de abençoar seu ministério, sua família e seus filhos, amém? Vamos estudar o primeiro versículo, que se diz assim, e que tem por título Primeira Carta à Igreja de Éfeso, capítulo 2, no verso 1, somente o verso 1. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Amém? Irmãos, quando Deus fala escreve a João, João não tinha posse de nenhum pergaminho, porque ele estava aprisionado em uma ilha chamada Patmos, aonde os homens condenados estavam sobre essa ilha por causa de alguns crimes, mas João, o único crime que cometeu, e ele mesmo confessa, eu estava na ilha chamada Patmos por causa do testemunho de Jesus Cristo e por causa da palavra de Deus. Condenaram ele a essa ilha após sobreviver uma tentativa de morte decretada em um latão escaldante ou fervente de azeite, que nada lhe aconteceu. Domiciano da época condenou a João a este feito, mas no versículo 1 está dizendo escreve, e João teve que escrever. Com certeza, pergaminhos da época feito por animais limpos, não poderia ser animais imundos, para escrever algo, né, que seria sagrado a Deus, uma escritura denominada sagrado. Se errasse, tinha que rasgar o pergaminho, queimar e escrever em outro pergaminho, porque não poderia escrever de uma maneira errônea. Então tinha que ser o couro de um animal limpo, um papiro, enfim, que teria que ser virgem, perfeito, que jamais fosse escrito algo, não poderia ser sido usado por alguém, tinha que ser virgem. Então João tem que escrever em um pergaminho uma carta à igreja de Éfeso. A palavra anjo, você sabe muito bem que significa angelos. A palavra angelos significa mensageiro. E sabemos que anjo, ele tem somente uma missão. Deus o ordena, vá, entrega um recado a Maria, que ela vai conceber e dar à luz um filho, e o nome dele será Emanuel. Veio, fez isso e voltou, né? Então a missão dele é aquela. Chegando lá, Deus dá outra missão. Vai falar a Isabel que ela vai ter um filho, o nome dele vai ser João, né? E ele preparar o caminho do Senhor. Então ele foi, falou a Isabel e voltou. E anjo, ele não tem a vontade própria. Ele faz a vontade de Deus e leva a mensagem de Deus. Então a palavra anjo, né, vem do grego, vem do latim, que significa angelos, né?
que significa mensageiro. Então, quando Deus fala para João escrever, Deus está dizendo, fala ao mensageiro da igreja, ou seja, aquele que está responsável em levar a mensagem, em levar a palavra de Deus. Deus está dizendo, ele não tem vontade própria, ele tem que dizer às pessoas a minha vontade. Não é a vontade dele, mas a minha. Por isso Deus está chamando o pastor dessa igreja de anjo. Ele está dizendo, ei, você deve anunciar a minha vontade, a minha mensagem, não é a tua vontade. Você foi responsável em levar o evangelho que eu anunciei a você, que meu Espírito anunciou a você. Todos sabem que a palavra igreja significa eclésia, significa saídos para fora ou aquele que sai para fora. Então Deus está dizendo, a mensagem, a minha igreja, que é sair para fora, que é ide para fora e anunciar o evangelho a toda criatura, fala para o anjo, ou seja, para o mensageiro daquela igreja, que ele não tem vontade própria. Ele deve fazer-se a minha vontade. E a minha vontade é que eles saiam para fora e cumpra o ide. A palavra Éfeso significa Éfes, significa realidade, real, concreta, certa, convicta. Deus está dizendo para João escrever em um papiro, em um pergaminho virgem que ninguém escreveu, uma mensagem, uma palavra ao anjo, ao mensageiro da igreja em Éfeso, a igreja real, a igreja realista, a igreja concreta, algo da parte dele. E nesse versículo hoje nós vamos aprender que nós não temos vontade própria quando Deus nos coloca como um anjo da igreja. Anjo é alguém que reflete, alguém que brilha, é alguém que está ali como destaque para trazer exclusivamente uma mensagem de Deus. Os anjos vinham exclusivamente para trazer uma mensagem de Deus. Eles não paravam para tomar café, eles não paravam para tomar água, para comer. O anjo aparece a Manoá e fala, ei, sua mulher vai ter um filho. E ele diz à mulher de Manoá, ei, você vai ter um filho, o nome dele vai ser Sansão, será nazireu de Deus, é assim, assim, assim. E depois eles oram para que o anjo retorne, o anjo vem e confirma. E fala, ei, vou assar um cabrito, vou preparar um banquete. O anjo fala, não, não vou comer, não vou beber, porque a minha missão foi dizer que você vai ter um filho. Então o pastor não é igual aos pastores de hoje que têm vontade própria. Eu prego o que eu quero, eu falo o que eu quero, eu faço da igreja que eu quero, eu sou dono da igreja. Isso é pura ladainha, pura mentira. A palavra o pergaminho virgem significa a palavra de Deus é pura, não é contaminada. No pergaminho não se erra, no pergaminho não se escreve o que quer, mas João foi incumbido a escrever o que Jesus mandou. Você está me entendendo hoje? João foi responsável em escrever o que Jesus mandou. E hoje as pessoas estão escrevendo o que elas querem, estão pregando o que elas querem. Então a igreja de Deus, ela deve ser como Jesus quer. Ela deve pregar o que Jesus quer, deve escrever o que Jesus quer, deve profetizar o que Jesus quer, deve cantar o que Jesus quer, deve compor o que Jesus quer, deve orar pela vontade de Deus. Amém? Virgem significa puro. Pergaminho tinha que ser puro, virgem. Não poderia ser de um animal imundo, como gambá, como coruja. Não deveria ser de um animal impuro. Tinha que ser de um animal puro. Um animal puro. Por isso era usado muitas vezes de cordeiros, era usado muitas vezes, né, de novilhos, de algumas aves puras, mas não poderia ser do animal imundo. Então Deus jamais vai falar, entenda, vai escrever ou vai falar através de alguém imundo. Então se tem alguém em pecado e adultério, Deus não vai falar, Deus não vai escrever através dessa pessoa. Aprenda, primeiro a pessoa tem que se purificar para Deus colocar uma mensagem dentro dela. Nakaramanagassuri, biandagarraia, sirikorrabacheia. De Corabahanda e Cuassirihaya, Siricorrabacheia. Estou sentindo a presença de Deus, viu? E ele escreve uma igreja chamada Éfeso. A palavra Éfeso significa realidade, real, concreta, certa, convicta. Amém? Então, irmão, a igreja Éfeso hoje se localiza na Turquia.
A Turquia é onde era a região. Aí ele vai dizer: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Destra direita, mão direita. Isso está dizendo aquele que tem na sua mão direita. Quer dizer, isso está dizendo aquele que tem na sua destra a mão direita. Se você vê o capítulo 1, verso 20, ele vai falar o mistério, né, das 7 estrelas, dos 7 castiçais, ele mesmo revela a João. Ali não precisava nem de teologia, nem de estudo algum, porque o próprio Jesus já disse. Mas a destra é a mão direita. Olha que coisa linda. A mão direita de Deus. Estar na mão direita de Deus é a coisa mais boa, é a coisa melhor que um homem tem, é estar na mão direita de Deus. A Manarabarraia. Lembra quando Deus toma Ezequiel na sua mão e o coloca no vale de ossos secos? Rabacarabarraia. E a mão do Senhor veio sobre mim. Decantura manabassu. E lembra como Davi disse: ei, não quero cair na mão dos homens, porque o homem não tem misericórdia. Eu prefiro cair na mão do Senhor. Da cantora marraia, de corabarraia. Destra significa mão direita, né? 7 significa cheti, é uma origem grega, uma origem latim, uma origem hebraica também. Na sua tradução, né, significa foi nomeado outro no lugar de alguém, que ele quer dizer, né? Foi nomeado alguém, foi colocado alguém para assumir o lugar de alguém. Lembra de Sete, quando nasceu, né? Aí Eva fala o quê? Eva fala: foi-me dado um outro filho no lugar de Abel, pois Caim o matou. Significa, foi substituído, foi colocado. Quando se fala 7, Deus está falando: estou substituindo ou estou terminando uma obra. Quer dizer, Deus está terminando uma obra, né? Deus está findando, Deus está trazendo descanso à sua obra. Então Deus trouxe descanso a Eva. Então ele está falando: aquele que tem na tua destra, quer dizer, o descanso, o Deus que tem a substituição, Deus que tem algo para terminar, Deus que tem algo para resolver. A estrela significa, estrela tem brilho próprio, irmão. É o mesmo que estela, né? Deriva desse nome e também tem origem por nome Esther, né? Então o que significa? Significa aquele que tem brilho próprio. Deus deu um brilho para a igreja, deu um brilho para os pastores. Deus falou: vós sois a luz do mundo. Ele já determinou que você tem um brilho, né? Que você deve brilhar e você não pode perder esse brilho, né? Deus te deu uma luz, você deve ter. A estrela está no firmamento e ela não cai de lá se Deus não autorizar. Então, do que Deus está dizendo, o que Deus está dizendo é que se ele colocou esse pastor num firmamento e se ele está na mão direita, Deus deu um brilho para ele. Ele brilha, ele tem um brilho próprio. Lembra de Lucifer quando foi criado? Deus deu um brilho, enfeitou ele de joia. Mas Deus também pode tirar esse brilho. Se Deus quiser tirar o brilho de uma estrela, ele tira. Porque a estrela, sabe, tem que saber que existe algo maior. Existe o sol, existe a lua. A lua não tem brilho próprio, ela depende do brilho do sol. Então a igreja também depende do brilho do sol da justiça, que é Jesus Cristo. Então a estrela só tem brilho enquanto Deus permite, né? Então Deus está falando: a estrela, a qual tenho as 7 estrelas na minha mão, quer dizer, dos 7 pastores que eu coloquei no firmamento para anunciar o reino dos céus, porque a estrela fica na onde? No firmamento, no reino do céu, não é dentro do céu, ela fica entre a terra e entre o céu, né? E ela brilha, todo olha e fala lá uma estrela, né? Todos olham, mas acima dela existe um céu, e acima do céu existe um Deus, aonde está firmado o teu trono. Decanto, Aramanabaceia, e para olhar para a estrela, ele olha para baixo. Então, ninguém é maior do que Deus. Deus está dizendo: você é apenas uma estrelinha, que o brilho fica longe, você não é maior do que o sol da justiça, não é maior do que a lua, você não é maior do que ninguém. Naramanagasu de Becai, você está no firmamento, Deus está dizendo. Você está entre o céu e a terra. Quer dizer, a tua decisão de habitar na terra para o resto da vida e queimar aí é tua, né? Ou de habitar no céu é tua. Você está no meio. Você sabe o caminho que deve seguir. Você é destaque entre as outras pessoas, porque a estrela é destaque. Olha para o céu, lá uma estrela. Ela brilha na escuridão, ela brilha nas trevas, né? Só não se vê quando nubla. Quando nubla o tempo, nós não vemos ela, né? E nas noites muito claras, nós também não vemos ela. Então, o que Deus está falando: você tem um brilho, você está no firmamento dos céus, todos olham e sabem que você tem um destaque
mas você está na mão de Deus. Olha que coisa linda. Que anda no meio dos 7 castiçais, né? Sabemos que 7 é algo perfeito, é algo que foi realizado, é um descanso, é uma substituição. Mas castiçal o que que é? Castiçal, ele mesmo vai dizer, castiçal é as 7 igrejas. Mas sabemos que castiçal é onde se colocava a luminária, que ia azeite dentro, e quando o azeite era colocado, era tocado fogo para iluminar uma casa, iluminar o tabernáculo, iluminar o santo dos santos, iluminar um local de culto. Antes de vir a energia elétrica, usavam lampião, sabe? Usavam lamparina, querosene. Então, alguns castiçais, quando chegou a vela, era iluminado com uma vela, né? Até hoje usam no velório lá aqueles candeeiros, aqueles castiçal para estar misericórdia, né? Por isso, né? Mas sabemos que um castiçal, ele tem o que em cima, né? Ele tem um candeeiro, ou ele tem uma vela, ou ele tem uma lamparina, ou ele tem um lampião, e ele vai iluminar uma casa. Jesus chega a pregar dizendo que se um candeeiro estiver debaixo da mesa, ele não pode iluminar ninguém. Mas se ele estiver em cima da mesa, ele está em um lugar de destaque. Ele ilumina toda a casa e todos que habitam sobre a casa, sobre aquela peça, amém? O que Deus está dizendo, o que Deus está falando, Oracarrada e Coiaceia, ao anjo da igreja, que ele foi colocado em um lugar de destaque, de canto, Oramanaia, que ele foi escolhido para iluminar outras pessoas. Decor, rabassura e becaia, mas você não se esqueça que quando o azeite acaba, a lâmpada apaga. Não se esqueça que quando a cera da vela derrete, a vela apaga. Não se esqueça que enquanto o querosene da lamparina apaga, a vela apaga. Não se esqueça que quando o gás do lampião apaga, o lampião apaga. Não se esqueça que quando a energia elétrica não é paga, a luz acaba também. Ou quando tem alguma rede que quebra, a luz apaga. Não se esqueça que o seu azeite quem manda é Deus, que sem azeite a lâmpada não acende. O que Deus está te dizendo, o que Deus está te falando, é que Ele te colocou em uma igreja e Ele te deu luz própria para você iluminar. Mas se você quiser se gloriar, Ele tira o azeite, Ele tira a cera, Ele tira o gás, Ele tira a energia elétrica, Ele tira o querosene, Ele tira da canarabarraia e você para de brilhar. O que ele estava dizendo ao pastor dessa igreja é que ele deu um candeeiro para ele, né? Sem o candeeiro, a lamparina fica no chão, né? Sem algum lugar para pendurar o lampião fica no chão, então não vai iluminar quase nada da cara bacaia. Deus está dizendo, te tirei do chão, te tirei do pó, te tirei da sarjeta e te coloquei sobre um candeeiro, e o candeeiro de ouro ainda, da cara, mas um candeeiro valioso. Ouro é o quê? Ouro é algo brilhoso, né? Vem da palavra urum, que é grega, que é latim, que é aramaica, né? Que tem várias traduções aí, porque eu também não vou dar uma de professor, porque eu não sou. Estou passando o que Deus me disse aqui. Quer dizer, Deus colocou em um lugar de destaque, em um lugar valioso, porque muitas vezes a gente era traficante, a gente era alcoólatra, a gente era prostituta, a gente era louco, a gente era maluco, a gente era aí excluído da sociedade. E Deus nos colocou num lugar de destaque, na sua igreja. A igreja dele é o quê? É o ouro, é a preciosidade de Deus, a Managaçaí, é o brilho de Jesus nessa terra, é a igreja dele. Aí Deus pega um camarada, pega uma mulher, coloca lá como destaque, e muitos querem se gloriar, de cantora Manabacé, de Corabacai, mas não se esqueça que você está na mão de Deus, você está na destra de Deus, e o dia que Deus quiser, Deus te tira. E Deus substitui, porque 7 significa substituir, colocar outro no lugar, significa perfeição, significa descanso. Deus te deu descanso, te colocou um lugar de destaque, te tirou lá do sofrimento, tirou lá do opróbrio para te colocar em um lugar de destaque, para colocar na igreja dele que é valiosa. E ele não aceita que ninguém manche o seu candelabro. De carabarra, de corabacaia, de corabarraia. Esse estudo, irmão, estou te deixando aqui para você meditar. Deus te colocou como mensageiro, e se Deus te colocou como mensageiro, você não tem vontade própria, você deve receber o que Deus está mandando, porque esse pastor recebeu um pergaminho virgem escrita por João, e o que João escreveu foi ordenado por Deus. Deus ditava a Jesus, Jesus ditou o anjo ditou a João, e João escreveu. Lembra da escola? Quando, olha, é hora do ditado, vamos escrever a primeira palavrinha, bala, aí nós escrevia bala.
Escreve biscoito, escrevia biscoito. Depois ela ia corrigir para ver que estava certo. Se tivesse alguma coisa errada, tinha que apagar e escrever de novo. No caso de Jesus, escreve aí. Se escrever errado, tinha que rasgar o pergaminho, o papiro e escrever de novo, né? Com uma tinta negra, saída do carvão, saída de algumas madeiras e, sabe, composta com azeite e outras químicas ali para poder fixar e não sair mais. Então o que Deus está falando é que João escreveu e não deveria sair mais, né? Escreveu, está ali assinado João, né? A qual Jesus Cristo ordenou ele escrever. E ele escreveu, e ele enviou, e o pastor recebeu. E quando leu era a mensagem de Deus. Então o que Deus está dizendo, nós não pregamos o que nós queremos, mas o que Jesus escreveu nas tábuas do nosso coração, o que ele enviou pelos teus anjos, pelo teu Espírito, isso que nós devemos anunciar à igreja. Então, primeiramente, Deus vai anunciar você para que você anuncie o povo dele. Igreja é o povo dele, igreja são as pessoas, e as pessoas têm uma valiosidade como ouro para Deus, Amanagarabarraia, porque você é mais importante do que o ouro, amém? A igreja não é o templo, a igreja são as pessoas, são as almas, e para Deus elas são como ouro, são preciosas, e vai mexer no ouro de Deus para você ver, vai mexer no ouro de Deus para você ver, Decarabacarabaraia. Amanhã nós temos outros estudos, amém? Sobre a mesma igreja, Deus tem revelações, amém? Deus abençoe. Ore pela minha vida, ore pela minha esposa, pelo meu filho, meu filho que está vindo no ventre da minha esposa, agora tem 2 meses e pouco, amém? Ore pela nossa família, nosso ministério é perseguido, pessoas inventam muito falso, muitas calúnias, né? Graças a Deus, porque eu sei do meu compromisso com Deus, e eu sei que até agora eu posso até ter falhado, mas quando eu sei que eu falho, eu conserto, e eu sei que ninguém é perfeito, mas vá orando por nós, tá bom? Deus abençoe. Se quiser continuar recebendo esse estudo, me avisa, fala, pastor, eu gostei, quero receber, tá? E agora eu vou pro Facebook, transmissão ao vivo, tá? Deus te abençoe. Então, a todos vocês que estão acompanhando, você que chegou até o final desta pregação ouvindo, estamos pedindo, aproveita e se inscreva, caso ainda você não tenha feito, se inscreva aí no nosso canal. E além de se inscrever, então logo após você, para se inscrever, você clica aqui, ó. Esse aqui é o nosso canal. Nós vamos clicar, ó, inscrever-se, né? E depois que você se inscrever, é importante você clicar nesse sinozinho, ó. Eu clico aqui e aí vai aparecer algo desse tipo aqui, ó. Aí você vai clicar aqui, ó, enviar notificações deste canal, né? Aí você vai clicar em salvar, né? Aí pronto, você vai poder observar aqui que está inscrito, ó, e está com o sininho, quer dizer, você vai estar recebendo as notificações, né? Então fiquem todos com Deus, né? Faça isso, se inscreva aí no nosso canal, ative as notificações, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.